A paz de Deus a todos, irmãos. Hoje iremos gravar um novo estudo. Lembramos os irmãos que nós estamos no canal Evangelho, a Bíblia nos meios digitais. Convido os irmãos a se inscreverem no canal e a divulgarem também os estudos para os grupos de irmãos que se interessam pelo conhecimento da palavra de Deus, né? Então, irmãos, hoje nós vamos falar da Era Milenar. A Era Milenar, ela é escritural, ela tá relatada no Apocalipse 20, irmãos, e existem pensamentos de pessoas que negam a Era Milenar, são chamados de amilenistas, né? E nós vamos, através desse estudo, comprovar a existência do milênio, que o milênio é bíblico, e tudo aquilo que vai se desenvolver durante esse período, né? Então, irmãos, a Era Milenar, esse estudo nós vamos fazer em duas partes. Estou gravando a parte 1 e depois nós vamos complementar com uma parte 2. Irmãos, nos estudos anteriores nós falamos a respeito das ressurreições, principalmente baseado naquilo que está escrito lá em Coríntios 15, que Paulo falou, das três ressurreições, a de Cristo, os que são de Cristo na sua vinda e a do fim. E aí também nós falamos dos tribunais, todas essas coisas estão envolvidas. E o período milenar, ele vai se iniciar quando Daniel, lá no capítulo 12, ele fala do 1260, do 1290 e do 335, é a partir do 1335 que inicia-se a Era Milenar, né, irmãos? Então, iniciando aqui, muitos, irmãos, eles têm uma aversão a comentar a respeito da Era Milenar, porque os santos, aqueles que receberem a ressurreição na próxima vinda de Cristo, que ela será no 1260, a igreja vai receber a ressurreição, os mortos vão reviver e os vivos transformados, então essas pessoas, elas irão para Jerusalém celestial, né? Irão, é a boda do Cordeiro, o casamento, a esposa casa com seu marido, ela não fica separada. Nós sabemos que o Senhor Jesus, ele governa do céu, e então a igreja vai para Jerusalém celestial, mas com acesso à terra também, irmãos, porque a igreja vai desenvolver, com Cristo, vai desenvolver uma série de trabalhos aqui na terra durante o milênio. Muitos acreditam que assim que o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja, ele vai destruir completamente a terra. Não, a terra nunca vai ser destruída, né, irmãos? Então, aqui na Era Milenar, a parte 1, irmãos, nós começamos com as palavras de João. Essa parte de João aqui, ela aborda aqueles que irão, né, à igreja de Cristo, os ressurretos, aqueles que fizeram concerto com o Senhor Jesus, da antiga aliança, da nova, que receberão a vida novamente, a ressurreição, os vivos, a transformação. Então eles irão para Jerusalém celestial, que o Senhor Jesus explicou lá em João 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. O Senhor Jesus, ele foi na frente. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Então é nessa volta que o Senhor vai levar a sua igreja para Jerusalém celestial, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então,
vem ao Pai é ir até o Pai, né? E através do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele veio aqui para nos dar essa condição, né? Que é a ressurreição de Cristo na sua vinda, que foi explicado nos estudos anteriores, que é a melhor ressurreição. Tá bom, queridos? Então, os irmãos já iniciam, muitos ficam assustados, falar do milênio, falar, não, mas a igreja vai ficar aqui na terra. A igreja não vai ficar na terra. A igreja ela será levada a Jerusalém Celestial. E aí nós já explicamos, através dos tribunais, quem vai ficar aqui na terra, irmãos, mas nós vamos agora complementar o estudo, tá bom? Então, irmãos, o Apocalipse 20, ele é bem taxativo nessa parte da era milenar, né, irmãos? Deus, ele criou a terra, a todas as coisas, né, em 6 dias, e no 7º dia é o descanso. Então tem 6 milênios para o homem ficar aqui na terra, trabalhar, e o 7º é o descanso, né, como se fosse ali, irmãos, o reinado de Salomão. Foi um reinado, é um reino agora de descanso, para aqueles que ficarem aqui na terra. Para quem for na Jerusalém Celestial, mais ainda, né, porque estará lá junto a Deus, e o Senhor Jesus. Então, o Apocalipse 20, ele fala, né, que Satanás é amarrado por 1000 anos e os fiéis reinam com Cristo. Reinam, estão lá no céu, mas reinam aqui, cumprimento da palavra que o Senhor falou, que nós seríamos reis e sacerdotes, né, irmãos? Apocalipse 20, então fala, né, e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, aquela serpente, o diabo que começou lá no Éden, que era uma serpente, irmãos, ela se transformou em um dragão que lutou contra os santos até o último momento, período da grande tribulação, que antecede a volta do Senhor. Então, prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e amarrou por 1000 anos. Então, o diabo, nessa era milenar, no 7º dia, que é o descanso, que é o 7º milênio, o diabo vai estar preso. E depois que o diabo vai ser solto e depois destruído para sempre. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, pôs selo sobre ele, para que mas não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Por que ele colocou aqui que durante esses 1000 anos ele não engane as nações? Porque, irmãos, quem que vai estar aqui na terra? Os judeus que não aceitam Cristo, eles não vão aceitar o Senhor Jesus até a volta dele, porque justamente na volta do Senhor Jesus, como está lá no livro de Zacarias, eles vão ter oportunidade, eles verão o Senhor Jesus e vão chorar porque não creram no Senhor. Então eles não têm acesso à ressurreição da vinda de Cristo. Eles vão entrar no milênio em carne, para depois, no final do milênio, receber o último julgamento, né, que é o julgamento do fim, para eles poderem receber um corpo também de ressurreição, mas não igual àqueles que aceitaram Cristo, que são o da ressurreição desta volta do Senhor Jesus que nós estamos aguardando. Aí então, irmãos, aqui é só para explicar, né? Porque o diabo, irmãos, se ele estivesse solto, ele poderia enganar as nações. Os ressurretos, aqueles que são de Cristo, não mais. Mas, como ele vai estar preso, então, enquanto ele está preso, ele não engana as nações que ficarão aqui na terra junto com os judeus. Então, a vinda do Senhor, essa parte de Pedro aqui, da segunda carta de Pedro, capítulo 3, irmãos, nós vamos fazer um comentário sobre essa parte aqui, porque muitos, lendo isso aqui, acreditam que o Senhor, quando ele virá buscar a sua igreja, que ele vai destruir toda a terra. E fica
às vezes, uma impressão disso, mas nós vamos tentar desmistificar isso. Então, Pedro, irmãos, como Paulo também, eles viveram ali com Cristo naquela época, né? Paulo é um pouquinho depois, mas naqueles anos são contemporâneos, né? O que acontece, irmãos? Eles viveram ali, irmãos, e muitas vezes Pedro nessa carta ele estava explicando para as pessoas que Paulo também explicou da mesma forma que não adiantava eles aguardarem a vinda de Cristo naquela época, porque o Senhor Jesus não ia voltar naquela época, porque para todas as coisas tem um tempo determinado. O tempo determinado da volta do Senhor seria 2 dias depois, quando 2000 anos depois que eles viveram, que é o que está se cumprindo. Nós estamos chegando no final desses 2 dias, né, irmãos, para se completar os 6 dias de trabalho. Então, a vinda do Senhor. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas nas quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas. Os profetas abordaram bem, né, irmãos? E dos mandamentos do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Os apóstolos estavam falando aquilo que os profetas, né, irmãos? Eles estavam alicerçando toda a argumentação em cima dos livros dos profetas. Sabendo, primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas concupiscências. Por que ele fala últimos dias? Porque o Senhor Jesus veio no quarto dia. Como o sol foi criado no quarto dia, o Senhor Jesus veio no quarto milênio. Então, faltam 2 dias. Então, esses são 2000 anos, são os últimos dias. Nesses últimos dias, viriam os escarnecedores para falar, não, isso aí não existe. O mundo está igual desde que foi criado, nunca... Por que o Senhor Jesus não voltou? Ele não voltou porque não era tempo. Dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Irmãos, poderíamos citar aqui, mesmo que se fosse uma palavra de judeu para judeus, por exemplo, os saduceus. Eles não criam em anjo, não criam no Messias, não criam em ressurreição. Então, eles tinham uma particularidade, porque falando dos pais, da igreja, né? E se não é judeu, mas vocês leem a Bíblia, fala tanto da volta do Senhor Jesus e o mundo está igual desde que foi criado. Por quê? Não é tempo. Agora que nós estamos falando da volta do Senhor Jesus, no período da iminente volta dele, né, irmãos? Iminente assim, irmãos. Enquanto o anticristo não se levanta, né? Porque nós sabemos que o período da grande tribulação é de 3 anos e meio. Então, enquanto o anticristo não se levanta, nós sabemos que a volta do Senhor Jesus para buscar a igreja, não a volta individual, que pode acontecer para qualquer um, a volta do Senhor Jesus, nós sabemos que está à frente de 3 anos e meio. Tem que esperar o anticristo se levantar. Na segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo explica isso. Vocês só esperam a volta do Senhor depois do levantar do anticristo. Então, aí continuando essa carta aqui de 2 Pedro, capítulo 3, e eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus, a terra que foi tirada da água, e no meio da água subsiste a terra, né? Foi tirada ali da água pelas quais pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Pedro está fazendo aqui uma analogia com o dilúvio, porque quando Noé pregava também, eles não acreditavam que viria o dilúvio, e veio porque o Senhor falou, olha, eu vou dar 120 anos aí, né? Nesses 120 anos Noé construiu a arca e pregou, não sabemos quanto tempo que ele demorou para fazer a arca, porque não está escrito, mas nesse período ele pregava e construía a arca, até que a arca ficou pronta, o tempo se encerrou e aí o dilúvio veio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como um tesouro e se guardam pelo fogo. Muitas vezes nós lemos isso aqui, que a terra, ela está reservada, que ela vai tudo para o fogo. Isso aqui vai virar um fogaréu só, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Ou numa outra
tradução como está escrito, ou foram entesourados como fogo, sendo conservados até o dia do juízo. Nós sabemos, irmãos, essa tradução talvez retrata melhor. A terra, ela tem fogo entesourado, guardado, está conservado para o dia do juízo. Aí, irmãos, nós falamos muito do Isaías 34. No Isaías 34, ele fala lá do dia da matança, lá da região de Edom, da Jordânia, que lá vai ser o julgamento, lá vai ser instalado o tribunal para aqueles que são malignos, estão vivos, a besta, e aqueles que seguem a besta vão ser jogados no lago de fogo. Por isso que a terra aqui está entesourada para o dia do juízo, perdição dos homens ímpios, os ímpios que serão lançados no lago de fogo. Então, irmãos, por que eu não posso admitir que isso aqui vai ser tudo destruído quando o Senhor Jesus voltar? Na parte 2, nós vamos explicar a parte dos judeus, porque se o Senhor destrói todas as coisas na vinda dele, como que o Senhor vai cumprir o 11 de Romanos ali com os judeus? Não cumpre, então não pode, né? Tudo tem que ser encaixado, é um quebra-cabeça, tá bom? Então, realmente vai ter, né, o lago de fogo vai se iniciar, mas para os ímpios que estiverem vivos. Nós já falamos outros vídeos, os ímpios mortos, eles serão julgados na última ressurreição, que Paulo lá em 15 Coríntios, ele fala da última, a ressurreição do fim. Então Deus chama Abraão e lhe faz promessas, né? Lá em Gênesis 12, irmãos, está escrito: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra em que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra serão benditas em Abraão, porque de Abraão veio Isaac, Jacó, Jacó veio Judá, e Judá ali, Davi, a descendência de Davi trouxe o Senhor Jesus. Então, se cumpre essa parte. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi com ele, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Ele estava indo para a região de Canaã, né, irmãos? Então, o Senhor fez essa promessa para Abraão quando ele tinha 75 anos, né? O Senhor apareceu e fez a promessa. E tomou Abraão a Sara, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda, que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abraão ali por aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. Aqui poderia ter mais uma palavra, para sempre, mas aqui não foi colocado. Mas a tua semente darei esta terra, foi a promessa. Está vendo essa terra que você está aí, Abraão, que está pisando? Esta terra eu vou dar para você. Isso é uma promessa perpétua. Edificou ali um altar ao Senhor que lhe apareceu. Aí então, irmãos, essa promessa do Senhor dar a terra prometida, a terra de Canaã, que ela vai desde a Mesopotâmia até ali o Egito, ela vai se cumprir na volta do Senhor, né? Então aqui vai ficar bem claro quando Abraão e Ló se separam. Os irmãos se lembram que houve lá uma confusão entre os pastores de Ló e de Abraão, e aí eles se separaram. E aí o Senhor vai falar a respeito da promessa de herdar a terra, né? Que é uma promessa literal mesmo. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló habitou nas cidades da Campina, lá de Sodoma e Gomorra, né? Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor, e disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele:
Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte. Banda do norte lá é a Mesopotâmia, do sul, lá na região do Egito, do oriente, né? O mar Mediterrâneo fica não, perdão, irmãos. O oriente fica ali, a região ali do deserto, do Mar Morto para aquele lado. E o ocidente, a região ali do mar Mediterrâneo. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Então o Senhor falou que aquela terra ali que Abraão estava pisando seria para ele, seria dele para sempre. Se o Senhor falou isso, mas o Senhor não pode destruir, principalmente aquela região ali, né? Porque o Senhor prometeu que daria para a descendência de Abraão, tanto a descendência genética dele lá, quanto aqueles que são a descendência espiritual através da obra do Senhor Jesus. Aí foi colocado o Apocalipse 21 aqui, irmãos, porque, irmãos, aí mesmo depois, né, irmãos, que o milênio termina, a Nova Jerusalém, ela desce do céu nessa região, né, que é o Apocalipse 21 ali. Aqui nós já pulamos o milênio, estamos um passo à frente, mas no milênio continua pela eternidade depois, através do 21 de Apocalipse aqui, irmãos. Aí então, irmãos, essas palavras aqui foram ditas por Estevão, quando ele ia ser apedrejado lá, ia ser julgado, e olha só o que Estevão diz. E disse o sumo sacerdote, porventura é isto assim? E ele disse, varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe, sai da tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra em que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali depois que seu pai faleceu, Deus trouxe para a terra em que habitais agora, que vocês estão habitando aí. Ele está falando para os judeus. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé. Quer dizer, eles estavam morando lá e Estevão está falando, mas vocês não receberam a herança. A herança não é isso que vocês estão pensando. Porque, irmãos, a herança final é a eternidade, que a Nova Jerusalém, a Jerusalém Celestial, ela desce para essa região, para se cumprir. Eles estavam morando num pedacinho da terra prometida lá e estavam achando que estavam por cima, mas prometeu que lhe daria posse dela para sempre. Isso aqui eu acrescentei, irmãos, porque está escrito lá, quando Jó se separou de Abraão, ele falou, essa terra que você está pisando eu vou dar para sempre. E depois dele, a sua descendência, não tendo ele filho. Por isso que ele falou aqui, que eles não tinham ainda nem o espaço, nós citaríamos a expressão que nós usaríamos, nem um palmo de terra eles tinham recebido, apesar de eles estarem morando lá na Terra Prometida. Mas nós sabemos que quando tiver a grande tribulação, o anticristo reinar, vai, né, tentar tomar isso tudo dos judeus e vai virar uma guerra só. Mas, passado essa fase, já no milênio, eles já estão na Terra Prometida. Aí depois, ainda no final do milênio, Satanás vai se levantar pela última vez para ele ser destruído para sempre. E aí a Nova Jerusalém desce para a terra prometida. E se cumpre aquilo que Deus falou lá para Abraão. Pode olhar para o norte, para o sul, para o leste ou leste, e para o leste e oeste, que esta terra aí é tua e para os teus descendentes, tanto os genéticos quanto os espirituais, né, irmãos? Salmo 37. Por que foi colocado o Salmo 37 aqui, irmão? O Salmo 37 foi colocado aqui porque ele insiste muito a respeito de habitar a terra, né? A prosperidade dos pecadores acaba, claro, os pecadores, qual que é o final deles? Lago de fogo. E somente os justos serão felizes.
Salmo 37:3. Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Tanto é, irmãos, que os judeus que entrarem, eles entrarão em carne, eles vão precisar de comer, tudo, vão plantar, Deus vai preparar uma terra de paz, tudo isso, e eles vão viverem por 1000 anos até o julgamento final, e muitos deles vão receber a ressurreição corpórea também no final de todas as coisas, antes da eternidade, mas, né, a ressurreição não será igual àquela que o Senhor Jesus dará na volta agora, que nós estamos aguardando. Aí no capítulo 9, aqui do 37, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz, um reino de paz, como foi o reino de Salomão. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados, serão tirados, extirpados, né? Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. É bem forte essa palavra, porque, irmãos, a partir do final do 7º milênio ali, a eternidade, ali, apesar que quando nós falamos de eternidade, irmãos, Deus já está na eternidade, né? Sempre esteve. Os anjos que estão no céu estão. A igreja entrará na eternidade já a partir da agora da volta. Antes de começar o milênio, a igreja já entra na eternidade, né? No final do 6º dia agora, que já é a volta do Senhor. Depois do milênio, ali também muitos dos judeus vão entrar também na eternidade. Então, esse que é o sentido da eternidade. Espera no Senhor e guarde o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu verás quando os ímpios forem desarraigados. Aí também coloquei aqui, irmãos, é daqui que o Senhor Jesus, o sermão da montanha lá de Mateus 5, né? Bem-aventurados os mansos de espírito, que ele falou, né? Que são os humildes que herdarão a terra, e uma série de outras coisas o Senhor falou lá. Aí, irmãos, lembra que Pedro falou lá do dilúvio. É bem interessante, irmãos, eu não fiz o comentário lá, eu deixei porque eu sabia que ia chegar nessa parte, porque o dilúvio tem algo a mais, irmãos, é bem interessante. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca. 8 pessoas entraram. Irmãos, essas 8 pessoas, o número 8, na Bíblia, ela representa eternidade. E justamente essas 8 pessoas representam aqueles que já vão entrar na eternidade a hora que o Senhor Jesus voltar, que é a igreja. Representa, por quê que foi representado por 8 pessoas? 8 já é o símbolo de eternidade. Então, a igreja, os santos, aqueles que receberem a ressurreição, os que forem transformados, que têm conserto com Cristo nessa próxima vinda, já entrarão na eternidade. Por quê? Porque irão a Jerusalém Celestial. Porque ter visto justo diante de mim nesta geração. Porque Noé era justo, obedecia a Deus. Então, aqueles que têm conserto com Deus, que obedecem, né? De todo animal limpo, tomará para ti 7 e 7. Animal limpo aqui, irmãos, que entrou na arca, o cordeiro, o boi e tal. Aí, irmãos, eu vou abrir um parênteses aqui. Lá no livro de Enoque, que ele começou a representar as nações por animais. E esses animais aqui limpos representam os judeus. Aí falou em 7. 7, irmãos, porque eles, a partir do 7º milênio, né, eles terão a oportunidade de entrar na eternidade também. E dos animais que não são limpos, e macho e fêmea, dos animais não limpos, macho e fêmea, um casal. Por quê, irmãos? Porque lembra que nós falamos lá do Apocalipse 20, falou das nações, que Deus prendeu o diabo para não enganar mais as nações. Esses animais que não são limpos aqui representam uma parte das nações que vão morar aqui
no milênio, porque não será só os judeus. Muitos daquelas nações que não aceitam a marca da besta, o anticristo, também vão reinar aqui, vão ficar aqui na terra durante o milênio para ser julgado no final de todas as coisas. Tá bom, irmãos? Então, só para dar uma explicação, que aqueles animais da arca que sobreviveram, que entraram, muitos foram destruídos, representam as nações. Cada, né, Enoque, o profeta Isaías fala muito, né, irmãos? O urso lá, a Pérsia, o leão, a Síria, a Babilônia. Então ele foi e geralmente o boi lá no livro de Enoque representa, né, Adão, Eva, foi representado assim, cordeiro, tal. Isso aí são os judeus, né? O Ismael como foi representado como um javali selvagem. Essas coisas aí, irmão, só para falar que os animais têm essa referência das nações. Aí, irmãos, a visão dos 4 animais simbólicos. Aqui, irmãos, nós vamos ler esse verso, já foi. Aqui o objetivo, irmãos, justamente é explicar a entrada do milênio. Esses versos, se nós lermos com muita atenção, então eu vou entender da necessidade da existência do milênio. Para isso que está escrito aqui, ser uma verdade e ela ser uma verdade completa em todos os sentidos, eu preciso do milênio. Então vamos lá. E continuei olhando até que foram postos uns tronos. Irmãos, antes disso, eu já li isso várias vezes aqui. Muitos irmãos olham lá o Apocalipse 13, lá tem uma besta de 7 cabeças e 10 chifres. Ah, mas será que essa besta surgiu no Apocalipse? Não, ela surge aqui. Então, como deixei passar isso todas as vezes que eu falei, então uma oportunidade de falar. Se nós contarmos a cabeça do leão, uma, a cabeça do urso, duas, mais as 4 cabeças do leopardo. Leopardo tem 4, que já são 6, e do animal terrível, mais uma, então são 7 cabeças, e os 10 chifres colocados na última cabeça lá do animal, desse animal terrível. Então aqui já tinha um animal com 7 cabeças e 10 chifres. Então eu continuei olhando até que foram postos uns tronos. É um momento de julgamento, de tribunal, e um ancião de dia se assentou. Suas vestes eram brancas como a neve, o cabelo da sua cabeça como a lã limpa, né? Falando lá do trono de Deus, do julgamento. O seu trono chamas de fogo e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo, uma nave saía diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. Porque esse julgamento, irmãos, ele começa lá no 1290 e vai 1290, ela vai até 1335, durante esses 45 dias. Então, os santos já ressuscitaram, os anjos do céu vieram, Deus, o Senhor Jesus, o tribunal está tudo instalado lá e eles estarão julgando o povo que está vivo aqui, os malignos, os que ficaram vivos aqui na vinda do Senhor, né? Aqueles que tinham marca, os que não serviam o Senhor, que não receberam a ressurreição, eles serão todos julgados. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Ah, mas abriu o livro, será que é lá do Apocalipse 20, lá que fala do livro da vida e os livros? Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinham da ponta. Essa ponta, irmãos, é um dos chifres, é o anticristo. E estive olhando até que o animal foi morto, o animal lá foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio, todavia foi-lhes dado prolongação de dia até o certo espaço de tempo. O que foi dito aqui? Que o animal terrível, que o último animal, que tinha os 10 chifres, esse animal ele foi queimado, que são as 2 bestas ali, irmãos, e os seus seguidores. Todos esses foram queimados, já iniciaram ali
no lago de fogo. Foram jogados vivos e ficarão vivos ali no lago de fogo. Aí, o que acontece? E os outros animais daqui, e outros ainda, que representam as nações, foi dado prolongação de vida até certo tempo. Por quê? O que representa essa prolongação de dia? Os 1000 anos que virão à frente, até chegarem no último tribunal. Então foi dado 1000 anos para os judeus e para as nações. Elas morarão na terra, terra de paz, aprenderão sobre o Senhor, o templo de Ezequiel vai ser construído, eles vão seguir a lei, vai ter a lei para eles seguirem. Ah, mas vai ter um sacerdócio aqui. Aí não se confunde com o nosso sacerdócio, porque o nosso sacerdócio, a ordem é de Melquisedeque, como foi explicado ali na carta aos Hebreus. Entendemos? Então, tudo isso vai acontecer. Os judeus e as nações terão oportunidade de conhecerem a lei de Deus dentro do milênio e escaparem da condenação do último tribunal. Então, por isso que foi dado. Quando ele fala aqui que o último animal, que o animal terrível foi queimado e os outros tiveram prolongação de dia, é por isso que eu preciso, é um dos motivos que eu preciso do milênio, porque preciso de dias, porque se o Senhor tivesse vindo e destruído tudo, todos os animais, todas as nações, tudo, só salvado os seus santos, então ele não podia falar que deu prolongação de dia, porque não deu, porque destruiu tudo, e não será dessa forma, tá bom, querido? Então, irmãos, agora nós chegamos aqui no Isaías 65, já vamos caminhando para o final, irmãos, é a última parte aqui. Ele vai explicar através do Isaías 65 aqui, eu vou entender também, irmãos, a respeito do milênio literal, tá bom? Assim como, irmãos, assim como no capítulo anterior, que é o capítulo 7 de Daniel, ele fala lá de livros, e eu não posso confundir com o 20 de Apocalipse, que é o trono branco, né? Deu distinção, porque depois do trono branco já é a eternidade. E aqui houve um julgamento, abriram-se livros e teve prolongação de dias, que é o milênio. Então, eu consigo fazer uma distinção. Aqui também, porque eis que eu crio novos céus e nova terra. 21 de Apocalipse. Será que é o 21 de Apocalipse? Agora nós vamos ver que não é. Da mesma forma que no slide anterior conseguimos fazer uma diferenciação do 7 de Daniel para o 20 de Apocalipse, nós vamos conseguir também fazer uma distinção do 65 de Isaías para o 21 de Apocalipse. Nós vamos ver que é parecido, porque as coisas de Deus são cíclicas, mas não é a mesma coisa. Tá bom, queridos? Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais recordarão, mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Irmãos, quando o Senhor Jesus voltar, essa terra vai ter uma bagunça só, devido às trombetas, às taças, né? Uma bagunça só. Então, quando iniciar o milênio, essa terra vai ser reconstruída, né? Pelo poder do Senhor, não mais com essa arquitetura que tem de prédios, essas coisas, satélites, avião, essas coisas, isso aí não vai ter mais. Então, vai ser uma nova, um novo, as coisas que estarão ali estabelecidas, tudo com o gerenciamento e o governo de Cristo. Porque eis que eu crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo gozo, e folgarei em Jerusalém, e exultarei. Jerusalém, irmãos, vive cercada por povos que querem a cada segundo destruir Jerusalém e seu povo, né? Isso vai acabar. E nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor, porque lá é a bomba, estoura, e é tiro, e mata um judeu por nada. Isso acontece, isso vai parar. Não haverá nela crianças de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos. Se uma pessoa morrer de 100 anos, ela vai ser considerada jovem, mas o pecador
de 100 anos será amaldiçoado. Irmãos, os 10 mandamentos vigentes ali, se alguém pecar, aí hoje muitas vezes a pessoa peca, não acontece nada momentaneamente, mas ali no milênio já vai ser diferente. Se acontecer pecados graves, assim, já vai ser, a pessoa já pode ser destruída ali mesmo, ou será, né, naquele momento, tá bom? Irmãos, apareceu uma coisa aqui, palavra morte. Quando aparece a palavra morte aqui, eu saio do 21 de Apocalipse. Porque, irmãos, depois do 21, o 21 de Apocalipse, no 20 já a morte e o inferno a morte já não existe mais. Então, por isso que Isaías 65 não é o 21 de Apocalipse, porque aqui tem morte. No milênio vai ter morte. Aí aqui fala aqui, ó, não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore. Irmãos, o povo vai viver 300, 400, 700, 500 anos, né? Irmãos, eu pesquisei as oliveiras lá, tem uma oliveira de 2.000 anos. Não passa de 1.000 anos, porque lá quando Adão pecou, o Senhor já tinha falado, né? No dia que você comer da árvore, você morre. No dia. Então, 1.000 anos, um dia, no Salmo 90. Então, não passa de 1.000 anos, mas os homens viverão aqui 500, 300, 400. Como o dia da árvore, com uma árvore aí, bastante. Porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore. E os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para perturbação, porque são a semente dos benditos do Senhor e os seus descendentes com eles. Então, irmãos, por que eu tinha algo aqui que eu queria falar, irmãos, que eu acabei esquecendo. Mas, irmãos, o principal aqui é nós entendermos que nós estamos abordando aqui o milênio, né? Que tem morte ainda. Então, não poderia, o 65 de Apocalipse não poderia ser lá ligado ao 21 de Apocalipse, porque lá já é a eternidade, já está tudo definido, lá tem novos céus, nova terra, lá tal, mas não, a morte já não existe mais. Tá bom, queridos? É nesse sentido aí. E aí, então, o povo vive e morre, né, irmãos, mas numa terra de paz, governado pelo Senhor Jesus e a sua igreja. E será que antes que clamem eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão junto. Literalidade nisso não tem problema, e também no sentido de nações. Irmãos, Israel com o Egito, por exemplo. O Egito, no livro de Enoque, é o lobo. Então, Israel ali convivendo com os egípcios pacificamente. Juntos, e o leão, a Síria também comendo com o boi já foi Adão e Eva, o Senhor Jesus também foi representado como um boi branco, sem problema nenhum, Israel, a Assíria, a Babilônia, e o pó será comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o seu santo monte, diz o Senhor. Irmãos, ali, então, nós vimos lá de Ezequiel 47, do rio das águas purificadoras, que tem as folhas daquelas árvores lá que são remédios. Se alguém ficar doente, pode-se recorrer àquele remédio, né, irmãos, para sarar de muitas doenças até que o dia, né, da morte chegue e as pessoas vão viver bastante. Então, irmãos, nós já chegamos no fim dessa primeira parte. Aí depois, irmãos, eu vou fazer do mesmo estudo aqui, do milênio, e eu vou colocar ali, irmãos, a explicação do que Paulo fez em Romanos 11, para nós entendermos, irmãos, que eu preciso do milênio, porque os judeus, eles terão a oportunidade da salvação agora dentro do milênio. Eles perderam, por isso que o Senhor Jesus falou que muitos dos primeiros seriam derradeiros, muitos deles iriam para ser derradeiros. E muitos dos derradeiros foram nós, nações, que talvez iríamos ser derradeiros, fomos primeiros, entramos no céu primeiro e com uma melhor ressurreição. Tá bom, queridos? Então nós vamos parando por aqui e aí logo depois
eu faço a segunda parte do estudo, tá bom? Deus abençoe a todos.